E aí, pessoal, nessa aula a gente vai continuar a aula de conexão, né, de DAO, Data Access Object, do Java, JDBC. Na aula 4, a gente fez a conexão com FreeSQL Database, no MySQL. Nesta aula, a gente vai importar aqui, File, Import, General, Projects from Folder or Archive, Archive no botão. A gente vai procurar aqui no caminho, aqui, 2005, álcool. Deixa eu procurar atividade 5 exercício. Essa atividade aqui, para falar de Result 7. Então, vai importar, dar o finish. Ele vai importar já o exercício 5 aqui na nossa área de trabalho. Vou clicar com o botão direito, propriedades. Eu vou cuidar aqui do encode. Okay. Agora a gente vai abrir a classe de gerenciador de conexão. Vamos substituir essas conexões aqui que estão no MySQL pelas conexões com o banco Sumi, o banco que está lá na internet. Já falei dele em outros vídeos. Tem o banco atividades, usuário e senha. Então agora com essas credenciais eu executo. Deixa eu fechar as outras janelas todas. Fechar todas as janelas. Vamos abrir a tela controle de atividades desse exercício 5 e executar. Aí vamos ver se está certinho de novo. Botão direito aqui. Run as Java Application. Não foi possível realizar busca. Ah, sim. Ele não está preparado ainda, né? Falta o driver de conexão. Por isso que ele não conseguiu buscar, porque a busca da última aula não estava implementada. Agora está implementada a busca, né? Em todas as atividades. Mas a gente precisa ainda, botão direito no projeto, build path, configure build path. Vamos adicionar aqui libraries, add external jars. Vou adicionar o driver JTDS. Precisa adicionar esse driver, que ele é o JDBC, ele que tem as classes de conexão, driver manager. Agora sim, quando a gente abrir a janela de tela, mandar executar, aqui ele abriu, com as atividades já presentes, lembrando que a gente tem algumas ações implementadas. A busca de todas as atividades que está implementada, mas se eu escolher aqui cultural, no tipo cultural, clicar em buscar, não está funcionando. Certo? Ele não está fazendo. Então essa é a tarefa. Essa é a tarefa que a gente precisa completar. A tarefa do Result 7, da aula 5. Entender como é que funciona o Result 7. Então, aqui o professor deixa para a gente no gerenciador de conexão, na atividade JDBC, que é onde tem aqui implementadas as ações. Tem o get por ID, que está aqui implementado. O get por tipo é o que a gente vai implementar agora. E o get todas tem um modelo para seguir aqui, para a gente seguir desde a implementação aqui do objeto de conexão, a criação, a declaração do statement, do result set, da lista de atividades que será alimentada para alimentar a tabela. Né? Tem um try catch aqui, que se alguma coisa de errado acontecer, cai aqui no try, aqui no catch. Então, tudo isso aqui vai ser inspecionado pelo try. E tem um laço que vai percorrer, né, o select. Então, a gente tem um select aqui em cima, o select, ID, título, tipo, real, data real, quantidade de horas, situação, from, TB, atividades. Então, esse select, nesse get todas, nesse método get todas, o que está programado aqui? Ele vai conectar com o banco de dados, vai fazer esse select aqui, né, selecionar essas colunas e linhas dessa tabela no banco. E a cada volta do laço aqui, depois que ele conecta
prepara aqui o select, o statement execute e o execute query. E esse execute query, ele alimenta esse record set, esse result set. Esse result set, a cada volta do while aqui do laço, ele vai perguntar se existe uma linha na resposta, né? Então, na verdade, aqui, quando ele faz o execute query, ele devolve no result set uma tabela com a quantidade de linhas como resultado. E ele vai, a cada volta do laço, alimentando as variáveis com os valores ID, título, tipo, data real, quantidade de hora, situação, e adicionando na lista de atividades, e essa lista de atividades é devolvida para a tela onde foi chamado, o painel onde foi chamado, para alimentar a tabela, certo? Com as atividades. Então essa é a função do getTodas, ele devolve aqui uma lista de atividades. E o professor deixou para que a gente fizesse a programação aqui do getTypo, para selecionar por tipo, que é o que ele não está fazendo agora. Então, a gente tem uma linha aqui com o objeto de conexão, declaração do statement e do result set, que é a nossa classe principal aqui que a gente está aprendendo a usar. Então aqui, o professor já deixou alguns comentários de orientação para a gente. No statement, a gente precisa usar o objeto connection e o método prepared statement. E nesse prepared statement, a gente vai selecionar aqui essa variável constante, nessa constante, select por tipo, que é essa que está aqui em cima. Aqui, ó. Select por tipo. Select todas as colunas, from table atividades, where tipo, e essa interrogação é o valor que a gente precisa passar, que ele vem aqui como argumento, né, no get por tipo. Então, quando esse método é chamado, ele recebe um tipo de atividade para ele filtrar, fazer o filtro. Né? Então, ele faz o select, seleciona as linhas da tabela de atividades, filtrando aqui por tipo. Então, feito isso, aqui nessa linha de baixo desse comentário, a gente faz statement.set string na posição 1, que é a posição dessa interrogação aqui, que é a única interrogação que existe. E aqui a gente faz tipo. Então, a gente vai passar o tipo da atividade, certo? Que vai ser passada aqui no statement. Aqui, set string, tipo... Ah, tá. É string mesmo. Só que eu vou passar o tipo ponto name, né? Com o nome da atividade, né? O nome do tipo de atividade. Isso. Então aqui eu preparo a informação que vai entrar aqui nessa interrogação aqui para possibilitar aí o select funcionar. No RS, no result set, a gente faz statement, ponto, execute query. Então ele vai executar a query. Depois que ele executar a query, se houver linhas na tabela, né, isso que ele está perguntando aqui nesse while, existem linhas na tabela, depois que ele executou a query, né, ele fez o select por tipo de atividade, existe um result set, então ele vai alimentar aqui. Então faz rs.getInt id, rs.get string, o título, rs, e segue desestruturando, como a gente diz no JavaScript, get date, data real. É lógico que esse get date é um SQL, né? Java SQL. E aqui ele vai fazer uma conversão já para data SQL para Java útil. Então vai transformar esse data que é SQL para Java útil, date que é a data no Java. Quantidade rs.getInt, aqui é a quantidade de horas. A gente pode conferir aqui ó, com o que foi feito abaixo. E aqui rs.getString situação. Então a gente, a cada volta, né, nessa tabela na memória, depois que ele faz a query, ele cria uma tabela na memória. Se tiver uma linha, ele vai fazer esse while uma vez. Se tiver duas linhas, duas vezes, assim por diante. Quantas vezes
Quantas linhas houverem nessa tabela na memória, ele vai recuperando cada coluna daquela linha, cada informação, e no final ele adiciona na lista de atividades que vai ser devolvida aqui na assinatura do getTipo, vai ser devolvida a lista de atividades. Feito isso, salvamos, Ctrl S, executa. Vou filtrar por curso, busquei. Tem um curso de Python básico aqui. Cultural, filtrei. Então temos a missão completada aí dessa atividade. Até a próxima aula.